Graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha que coisa maravilhosa. Mais revelações que o escritor aos Hebreus nos deixa. Ele fala de livramento, ele fala de medo, ele fala de morte e ele fala de servidão. Livramento, ele fala de medo, morte e servidão. Quando Adão e Eva pecaram, a morte passou a reinar nesse mundo. E o medo de morrer tomou conta de todos os seres humanos. E hoje em dia nós vemos, os seres humanos, homens, mulheres, com medo de morrer, o medo da morte. E muitos sofrem com este medo, porque este medo vai tomando conta do seu ser e vai trazendo prejuízos. Porém, aqueles que entregam a vida a Jesus Cristo verdadeiramente, não passam mais a ter medo da morte, porque sabem que Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo através da sua própria morte. E quando nós morremos, nós que entregamos a vida a Cristo, que somos os seus servos, nós iremos morar com Ele nas mansões celestiais. Então, Jesus nos deu o livramento do medo da morte. O livramento. Todo aquele que crê de todo o coração em Jesus Cristo é livre do medo da morte. Muitas vezes nós podemos ficar com preocupação, talvez com medo do sofrimento, de sofrer muito antes de morrer. Isso acontece. Mas quanto mais nós vamos confiando em Deus, mais essa preocupação, mais esse medo vai sendo tirado. Até que nós tenhamos total confiança e sabemos que tudo que acontece nas nossas vidas é porque Deus permite, é porque Deus nos ama e Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então Ele nos livrou da morte, o livramento do medo da morte. Ele nos livrou da morte eterna, mas hoje Ele nos livra do medo da morte. E olha que interessante, livramento, medo e morte, mas Ele fala também que este livramento que é para os dias de hoje, para as nossas vidas, é da servidão. Mas então antes de eu aceitar a Cristo, quer dizer que eu servia a alguém, que eu era escravo de alguém? Sim. E Paulo nos ensina isso dizendo que antes de nós entregarmos a vida a Jesus Cristo, nós éramos servos, escravos do pecado. Nós éramos servos de Satanás, do diabo, porque nós estávamos vivendo em pecado. Quem peca, quem vive em pecado é escravo de Satanás. E Satanás faz o que quer com a vida dessas pessoas. E elas estão presas debaixo de um jugo, estão acorrentadas e não conseguem se libertar sozinhas. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Quando eu creio e entrego a minha vida a Jesus, Ele vem e me livra do medo da morte, e Ele me livra da servidão de Satanás, Ele me livra da escravidão do pecado. Jesus Cristo veio para trazer o livramento para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.